Privilégio muito grande estar com vocês mais uma vez e falar sobre um tema, que apaixona a mim e a muitos que estão ao meu redor, discutir sobre as nossas origens, os segredos da nossa existência. E hoje eu vou falar sobre essa teoria, a teoria do design inteligente, uma teoria que veio para ficar, uma teoria que está se espalhando pelo mundo, que está revolucionando o mundo. É a contra-revolução do design inteligente. Não dá mais para negar, É a teoria que veio para ficar e nós vamos ter que sentar e debatê-la. E hoje eu vou discutir com vocês os pilares dessa teoria, aonde ela se fundamenta, quais são os seus aspectos racionais. E vou falar sobre um pilar que não é muito discutido, não é muito divulgado, não é muito conhecido. O terceiro pilar da teoria, antevidência. E uma antevidência específica, de um tipo específico, do tipo genial. O terceiro pilar da teoria do design inteligente. Muito bem, olha, quando você observa o mundo, a natureza, as coisas que foram feitas, a vida, a constatação de design, ela é evidente, ninguém nega, não é? Você olha a vida, o que você vê? Um projeto. Você vê ali uma arquitetura, uma engenharia, parece que tem a mão de um artista, não parece? Então, a constatação de design na vida e no universo é uma unanimidade, ninguém discute o design. Na realidade, o que a gente discute? A gente discute se esse design é real ou é aparente, se ele é um acidente ou uma ação inteligente. Essa é a grande questão em relação ao design. Essa é a grande questão que a teoria do design inteligente vem e tenta responder. Design real ou aparente? Até Darwin, nos seus últimos momentos, escreveu uma carta em que ele se questionava sobre essa realidade, design real ou aparente nas penas do pavão? Será que essa é uma pergunta científica legítima? Sim, não é? Será que a gente pode perguntar cientificamente se o que nós estamos vendo aqui é resultado de forças puramente naturais, não guiadas? Ou se é fruto de previsão e propósitos genuínos? Essa é uma pergunta científica genuína, autêntica, que a teoria do design inteligente tenta responder. 4 posições sobre a natureza do design existem, surgiram desse debate. Quais seriam? Nós temos o criacionismo. O que o criacionismo diz? É um design real e intencional. E o criacionismo vai além, Ele coloca o autor. O autor é conhecido, segundo o criacionismo, é Deus. Essa é a posição do criacionismo. E o darwinismo, o que ele diz? O design é aparente e acidental. Perceba que não há questionamento sobre o design, mas a sua natureza. Aparente e acidental. E o darwinismo, ele dá ao autor? Sim, o tempo, via mutações filtradas pela seleção natural. Existe uma terceira posição sobre o design. A predestinação. O design seria aparente, mas inevitável, fruto de leis que nós não conhecemos. Então, vai ter uma fonte mística na predestinação. Eu gosto de me referir a um design escrito nas estrelas. A gente está ainda para descobrir as leis que predestinariam o design. E existe uma quarta posição, a posição da teoria do design inteligente, que diz que o design é real e inteligente. E o autor? Desconhecido, uma mente ou ação inteligente. A teoria do design inteligente diz que nós, como cientistas, não temos ferramentas para inferir a natureza desse autor que criou esse design, mas a fonte é uma mente ou ação inteligente. E a academia? O que é academia? Qual é a posição da academia hoje sobre o design? Como ela tem sido? Como é que ela foi no passado? Como que ela será no futuro, não é? O que a academia fala sobre o design e a sua natureza? Os pais da ciência moderna. O que eles falavam sobre a natureza do design? O design, para eles, era real. Havia muita discussão sobre o autor, não é? A gente sabe disso.
mas ninguém discutia naquele tempo, né? A imensa maioria entendia que o design na vida e no universo era real, não é? Então vou colocar alguns aqui, não é? E, em particular, eu gostaria de mencionar Boyle, né? O pai da química, não é? Sou químico, espectrometrista de massas. J.J. Thomson, ele entendia pelos dados, pelas evidências científicas, que o design era real. Eram cientistas, grandes cientistas, que trabalhavam dentro da visão do design inteligente, real. Faziam ciência com C maiúsculo. Bom, mas o que aconteceu? Em 1859, não é? Um homem e uma teoria mudaram o mundo, revolucionaram o mundo, não é verdade? Darwin, Oparin, Miller. 1859 houve uma mudança de paradigma. O que aconteceu com a impressão que a ciência tinha sobre o design? As conclusões sobre o design real e intencional mudou, não é? A ciência agora adota o darwinismo como sua única opção. E hoje é praticamente um consenso no mundo científico, não é? O que acontece? O design real é excluído do debate científico. Adota-se a regra magna, não é? Não está escrita em lugar nenhum, mas ela permeia a ciência como um todo, do que a ciência é laica. Só pode recorrer a causas decorrentes de processos naturais não guiados. Ou seja, infelizmente, em 1859, a ciência tapa um dos seus olhos, fica cega de um olho, não enxerga mais design real e inteligente. Ela só pode observar fenômenos que foram causados por processos naturais não guiados. Bom, aí aparecem frases como essas, não é? George Simpson, o que ele disse? O homem é produto de processos materialísticos sem propósito que não o tinha em mente. Ele não foi planejado. O homem é um estado de matéria, mais uma forma de vida, um tipo de animal, uma espécie da ordem dos primatas, não é? Semelhante a todas as formas de vida e, portanto, a tudo que é material. Então, a visão da ciência se restringiu ao mundo material com forças físicas, cega de um olho. Aí a ciência é redefinida dentro dessa visão. O que é a ciência? A ciência, é uma das definições que existem, é um empreendimento que objetiva explicar o mundo físico e material em termos de energia, matéria e forças. Então, uma ciência pré-conceituosa. Já de antemão, nos dizem o que é que nós podemos concluir. Somente processos que envolvem energia, matéria e forças. O que é que o Richard Dickerson falou, não é? Escreveu. A ciência se torna um jogo, não é? Com uma regra magna pré-definida. Então, nós entramos no jogo e o placar está definido. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas físicas e materiais. E o design, segundo Francis Crick, o que ele se torna? Psicológico, não é? O que ele disse? Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes. O que é isso? Constantemente manter em suas mentes. Quando é que você faz isso? Quando você quer negar a realidade, não é? Você entra numa festa, tem alguém ali que você não gosta, não é? Uma pessoa que você realmente não gosta. O que você faz? Não estou vendo. Ele não está aqui. Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução, não é? O frio é psicológico. E o que Richard Dawkins disse? Ele disse, na realidade, o design é Denorex, não é? Parece, mas não é. Não sei se vocês lembram do Denorex, minha geração lembra. Tem uma geração ali que também lembra, não é? O que é o Denorex? Parece, mas não é, não é?
vida e universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design, é o design de Denorex de Dawkins. Bom, eu prefiro muito mais a sabedoria popular, que diz que onde há fumaça, há fogo. A ciência faz um pacto, portanto. É triste a gente dizer, mas a gente tem que admitir que a ciência fez um pacto com o materialismo filosófico. Hoje vivemos uma ciência que fez esse pacto e admite esse pacto publicamente. O Richard Lewontin escreveu sobre isso. Ficamos do lado da ciência, apesar do absurdo patente de alguns de seus postulados, da tolerância da ciência a histórias da carochinha, sem fundamento, porque temos, essa é a melhor tradução que eu consegui para o termo que ele usou, porque temos um comprometimento prévio, um comprometimento com o naturalismo, há um pacto. A ciência também, dentro dessa visão, descobre um santo, o tempo. Olha o que o George Wald disse. Dado milhões de anos, o impossível se torna possível. Na realidade, ele continua. Ele diz que, na realidade, se torna inevitável. Só temos que esperar. O tempo faz milagres. Então, as cascatas de milagre da vida e do universo, não é? Agora tem um santo, é o São Tempo. Bom, então essa é a visão da ciência hoje, gente, não é? O darwinismo tomou lugar, se estabeleceu na academia, estabeleceu as suas regras e nos diz claramente como nós devemos operar e que nós não devemos escutar, não devemos ver e não devemos falar sobre design inteligente. Ele está expulso por decreto, pelo pacto da ciência. Mas nada como um dia atrás do outro, não é? Nada como esperar para ver, não é? Nada como a força dos dados, não é? Os dados falam mais forte, por mais que a gente tente confrontá-los, não é? O que aconteceu em 1859, quando a mudança de paradigma ocorreu? Qual era o entendimento da ciência naquele tempo, gente, sobre como o universo e a vida funcionavam, como a célula? O que é que entendiam sobre a célula? Então, os microscópios daquela época aumentavam a célula em quantas vezes? Você sabe? 400 vezes. E o que eles enxergavam? Alguma coisa parecida como uma sacola de moléculas se movendo caoticamente. Alguém chamou isso aí de uma gelatina, não é? O protoplasma. Mas o tempo passa, a ciência avança, não é? Os microscópios vão cada vez ficando mais e mais poderosos. E agora a gente pode analisar a vida ao nível molecular, não é? Na época de Darwin, você analisava os passarinhos, a comparação entre ossos, não é? Olhavam os embriões, o seu desenvolvimento, às vezes forçava um pouco os desenhos, mas agora a gente pode enxergar a vida ao nível molecular, aonde a gente deve olhar, não é? Como elas funcionam no seu fundamento maior, através das moléculas que regem a vida e o universo. E quando nós abrimos a caixa preta da vida e observamos a célula, realmente como ela é, ao nível molecular, o que nós encontramos? Aquela simplicidade, aquela gelatina, né? Não. Se encontrou ali a estrutura mais complexa conhecida hoje, não é? A célula, o que ela é, gente? É uma supercidade molecular automatizada, regida por máquinas, nanomotores, informação que flui, que é controlada, que é lida, que é transcrita. Uma complexidade gigantesca, um conteúdo gigantesco de informação aperiódica funcional estava ali armazenada. A caixa preta da vida foi aberta e os ecos da nossa existência foram claramente ouvidos quando a célula foi aberta. E o que foi mais impressionante de tudo é que se descobriu que a célula opera através de códigos. E não só. A gente fica pensando, às vezes, do código do DNA.
esse código espetacular, zipado, encriptado, mas se descobriu um segundo código, o código das estonas. A gente nem sabe ainda como ele funciona muito bem. E esses dois códigos regem a vida. Muito bem. Então, baseado na força dos dados, na premência de reagirmos a esses dados, o que acontece? Um grupo de cientistas resolve parar e analisar e, opa, será que o paradigma está certo? Será que o pacto que nós fizemos está produzindo resultados? Em 1995, surge uma comunidade, a comunidade que se entende hoje como defensora da teoria do design inteligente, defendida por uma comunidade de pesquisadores academicamente qualificados, que ousa desafiar a regra magna e o paradigma e propor uma reinterpretação dos dados científicos a favor do design real e intencional. Então não são obscurantistas medievais, fundamentalistas, esquizofrênicos, não. É uma comunidade de cientistas academicamente qualificados. E tem alguns aqui, não é? 2 já estiveram com a gente. Paul Nelson e o Stephen Meyer está aí com a gente durante esse simpósio. E o Scott Mimek também. Muito bem, o que diz a teoria do design inteligente? Quais são os seus postulados? Olha, a árvore da vida da TDI, como é que ela coloca as suas posições, os seus princípios, a arquitetura da sua teoria? Será que na literatura científica, uma academia com um pacto, com uma regra magna pré-definida? Não é? Livros começam a ser publicados, não é? Então tem toda essa árvore da vida da TDI aí. O livro mais famoso, sem dúvida, é A Caixa Preta de Darwin. Se você não leu, você deve ler, não para aceitar a teoria, mas para entendê-la e se posicionar sobre ela. E sem dúvida alguma, né, o livro mais recente, o que melhor resume a teoria, na minha interpretação, é o livro do Stephen Meyer, que está com a gente aqui nesse simpósio, Assinatura na Célula, DNA e a Evidência para o Design Inteligente. O que é a TDI também? O que ela procura? O que ela coloca nesses livros? A TDI é uma ciência e pertence a um ramo particular da ciência, muitos já falaram sobre isso aqui, não é? Ciências históricas. Ela procura avaliar um evento único que ocorreu no passado. Então, quais são os dados que ela usa? Ecos que se encontram nas caixas pretas da vida e do universo. E nós estamos à procura do quê? De causas. Mas uma causa esotérica, escrita nas estrelas? Não. Uma causa conhecida pela ciência, uma causa presente, uma causa necessária e suficiente para a complexidade, a informação, a periódica funcional da vida. E a TDI faz o quê? Ela propõe métodos científicos, racionais, para diferenciar cientificamente entre design aparente e design real. O que é que vocês diriam? Aparente, real, real, aparente? Será que a ciência pode dizer isso? Pode distinguir? Pode olhar o DNA e, nas informações, nos ecos moleculares do DNA, decidir entre design real e aparente? Olha, como é que podemos detectar design inteligente, real, cientificamente? Eu resumi aqui, olha. Vou ler para você, para não esquecer nada. A ação inteligente segue padrões que transcendem leis naturais. Padrões transcendem leis naturais. Conferem à obra uma impressão digital, uma assinatura. São geralmente feitas com o propósito de resolver problemas com eficiência e otimização. Usam mecanismos, planos elaborados e que, com antevidência, nós vamos falar sobre isso, não é? Resolvem problemas futuros, resolvem com antevidência, antes desses problemas ocorrerem, não é? E pressupõem conhecimento prévio dos objetivos finais, coisa que processos não guiados não podem fazer, não é? E aí o William Dembski vem e propõe o seu filtro, não é?
explanatório. O que ele diz? A gente tem que olhar por contingência, complexidade e especificação. Aí você encontra design real, intencional. Eu prefiro resumir a questão nos 3 grandes pilares da teoria do design inteligente. A gente deve olhar por complexidade, mas não qualquer tipo de complexidade. Forças naturais criam complexidade. Você sabia disso? Mas uma complexidade periódica, monótona, regida por leis. Somente mentes inteligentes, conscientes, criam complexidades irredutíveis, que você não pode reduzir. O segundo grande pilar é a informação aperiódica funcional. Novamente, leis criam informação, mas informação periódica, regida por leis, por princípios, por regras. Uma mente inteligente cria informação aperiódica, sem regras definidas. E o terceiro grande pilar, antevidência. Já discuti com vocês, somente mentes conscientes e inteligentes são capazes de prever problemas e resolver esses problemas antes que eles ocorram, com genialidade. Antevidência genial, o terceiro grande pilar da teoria do design inteligente. Deixa eu discutir os 2 primeiros com vocês antes, falar um pouco rápido, talvez você não conheça. Mas a complexidade irredutível, esse primeiro grande pilar da teoria do design inteligente, ela foi proposta no livro A Caixa Preta de Darwin por Michael Behe. Ele usou a ratoeira como exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Tire uma parte da ratoeira, uma das suas peças ela não funciona mais. Há uma discussão muito grande na internet, os naturalistas dizem que já resolveram esse problema, mas não resolveram. Não é? A complexidade irredutível ela continua firme e forte, como um dos grandes pilares da teoria, uma das grandes evidências da ação de uma mente inteligente. O flagelo bacteriano é o mascote da teoria, não é? Um espetáculo de complexidade inteligente, engenharia, fruto de uma mente consciente, não é? O que o flagelo nos diz? Diz que a vida, na realidade, ela não se desenvolve de uma forma contínua. Isso em química também a gente sabe, não é? Em física, o universo é quantizado, não é? Existe um quanto de tudo, quanto de luz, quanto de energia, quanto da vida. A vida, ela se desenvolve, para você não tem um mínimo. Você já parte de um grande salto quântico de complexidade de informação e antevidência. E para passar de uma espécie, de uma forma de vida para outra, é outro salto gigantesco quântico. Então não dá, através de processos lentos, graduais, sucessivos, de você passar de uma forma de vida para outra. Aí, sobre a complexidade irredutível, alguém já falou aqui nesse simpósio, você encontra na internet, os naturalistas dizem, já resolvemos o problema, eram partes que funcionavam com outras funções, pega uma ali, outra aqui. Eu já disse isso, né? É o efeito MacGyver, não é? Você precisaria do MacGyver ali para juntar aquelas partes. E aí disseram o seguinte, já encontramos todos os ancestrais do flagelo. Será que encontraram mesmo? Gente, nunca pergunte a um biólogo evolucionista os detalhes, não é? Normalmente ele te dá a conclusão, mas pergunta como, quais são as partes. E aí ele fala assim, olha, o T3SS é um motorzinho que os vírus utilizam, não é? Para injetar proteínas em células. Será? Encontrar o ancestral do flagelo? Leia o livro do Stephen Meyer e você vai ver que, na realidade, estudos genéticos mostram que se há uma ancestralidade, uma relação de ancestralidade, na realidade, quem veio primeiro? O flagelo, o T3SS veio depois. Muito bem, informação aperiódica funcional. Esse grande pilar foi lançado por quem? William Dembski e agora por Stephen Meyer no seu livro, não é?
O que nós encontramos na vida? Códigos múltiplos, aperiódicos, ultra-otimizados, zipados, criptografados. Há uma lógica top-down, de cima para baixo. Não é? Processos evolutivos não criam lógica top-down. É tipo hard disk. Saiu um paper recente num blog de um amigo meu, está discutindo isso. DNA lixo, será que ele é lixo? Alguém falou isso ontem. É meta-informação, é pura informação. É informação de como você usa a informação genética. É uma coisa relacionada com a outra. É o manual de uso dos materiais correlacionados. Há uma inteligência química absurda no DNA, as 4 bases. Pergunta para o seu professor de biologia por que são 4 e por que são aquelas 4. Por que são 20 aminoácidos, aqueles 20 aminoácidos. Açúcar de 5 e 6 no DNA e no RNA. Há um sistema de cópia, de correção, tradução e transcrição. É inteligência pura, informação aperiódica funcional. Evidências inquestionáveis de design real. Muito bem. Antevidência genial, não é? Chegamos no terceiro pilar. Esse é o pilar que eu quero discutir com vocês. Esse é o terceiro pilar que não é muito divulgado e que eu pretendo, nesses minutos ainda que nos restam, discutir com vocês. O que seria antevidência genial? Por que é uma prova de design real? Uma evidência muito forte de design real. Eu pensei bastante para exemplificar com vocês isso, e a melhor forma que eu encontrei foi essa. Olha. Antevidência genial. Entendeu? Somente mentes inteligentes conseguem analisar um sistema de complexidade irredutível, não é? Prever o problema, não é? O problema ainda não ocorreu, ocorreu? Ele está prevendo o problema e se antecipando ao problema com a solução. Mentes inteligentes são capazes de fazer isso, não é? Será que nós encontramos na vida exemplos de antevidência? Tudo que processo não guiado, o que você pode me dar um exemplo do que processo não guiado não pode fazer absolutamente? Antever, prever, não é? Por princípio, por definição, processos não guiados não poderiam fazer isso. Mas será que a gente encontra isso na vida e no universo? São N exemplos, eu peguei alguns aqui, os meus prediletos. A membrana celular, gente. O sujeito que arquitetou isso, você vai me permitir, eu vou chamá-lo de sujeito, a mente consciente, o que ele fez? Ele falou assim, eu preciso de uma parede celular com uma membrana de dupla camada. Como é que eu vou fazer isso? Com fosfolipídios, principalmente, não é? E como é que eu vou ajustar a estabilidade dessa membrana? Com duplas ligações, nas posições 9. Com duplas cis. Uma inteligência absurda, genial. Ser químico, você sabe apreciar isso. Você sabe por quê? Mas aí, sabe o que ele falou? Ah, muito bem, a membrana funciona de uma forma espetacular, mas eu tenho um grande problema. Mudou a temperatura, a estabilidade dessa membrana vai embora. Ela perde estabilidade, ela vai formar lipossoma, micela, vai ficar na superfície, como tensoativos fazem naturalmente. E aí o que ele falou? Nossa, vou ter que ajustar, vou ter que resolver esse problema. Criou um sensor de temperatura. As células, eu não sei se você sabe disso, mas as células têm um sensor. Ela mede as variações de temperatura e ajusta a composição de fosfolipídios das membranas celulares para que elas não se desfaçam, não percam a estabilidade. Colocam mais insaturados, menos insaturados, mais insaturados na posição 9, 2 insaturações, 3, para que o equilíbrio fino, ajustado de fosfolipídios exista nas suas membranas celulares. O que é isso, gente? É antevidência. E antevidência de um gênio. Genial. Aquaporinas. Você já ouviu falar? Em 2000 saiu um trabalho na Nature. Em 2002, quem descobriu isso ganhou o prêmio Nobel. Existe um filtro na sua membrana que deixa entrar água, porque a membrana ela não pode isolar a vida, certo? E ela deixa entrar água.
moléculas de água passam. Já a própria construção desse filtro, não é, com diâmetro específico para passar água, já é uma obra de engenharia espetacular, não é? É um ajuste de forças intermoleculares, é a escolha correta dos aminoácidos que vão interagir ali. Mas havia um dilema, um mistério nas aquaporinas. As aquaporinas deixavam passar água, mas não deixavam passar prótons. Você sabe disso? E por que isso era um mistério, um grande mistério? Porque a gente sabe que água, todo químico sabe, não é? Que a água funciona como um fio de prótons. Você põe próton de um lado, ele sai do outro. As ligações de hidrogênio, né, transmitem esse próton ácido. Nossa, a vida, o filtro, a mente consciente, o designer falou o seguinte, não é? Você vai me permitir dizer que ele falou, não é? Olha, vou construir esse filtro, funciona muito bem para a água, mais um problema, vai passar água e a minha vida está aniquilada. O que ele fez? Com antevidência genial, ele colocou bem na restrição do filtro, um alicate molecular, que literalmente clica as moléculas de água, corta o fio, são asparaginas, formam duas ligações de hidrogênio, e clique, quando a água passa, faz um ângulo de 90 graus, interrompe as ligações de hidrogênio, passa água, mas não passa próton, e o projeto pôde continuar. O projeto da vida pôde continuar, porque com antevidência genial, a mente consciente que planejou isso, percebeu o problema e providenciou a solução. Antevidência genial. O núcleo celular. Será que a gente tem, nesse núcleo, evidências de antevidência genial? Já disseram que isso é exagero evolutivo, não é? A redundância do código. A gente precisa de 20 códons, nós temos 64? Será que isso é realmente um exagero? Redundância é uma solução extremamente inteligente, porque o sujeito que bolou o código disse o seguinte: minha maquinaria está funcionando, mas ela está dando defeito ainda. Há uns erros de cópia. Eu posso aprimorá-la ainda mais, torná-la ainda mais eficiente. Mas, não, eu acho que eu tenho uma forma mais racional, uma forma mais econômica de resolver esse problema. Vou criar um código com redundância, a gente percebe isso. Onde não ocorrem problemas, apenas um códon é suficiente para expressar o aminoácido. Onde ocorrem os erros de cópia com mais frequência, você tem 2. Com mais frequência ainda 4. Quando não deu para evitar o erro, o aminoácido que é expresso é similar ao outro. Aí falou assim, tem que ter códon de pontuação e determinação, porque se ficar expressando proteínas sem parar, não é? Imagina você chegar no McDonald's e falar assim, eu quero um Big Mac. Aí o cara, solta um Big Mac, por favor, solta um Big Mac, por favor. Ele não para de falar, o que vai acontecer? Ele fala, para, gente, eu quero só um, não é? Então tem o código de pontuação, de terminação, antevidência genial. A redundância do código é antevidência genial, não é exagero, não. E as nanomáquinas moleculares, o flagelo? Gente, só vou dar um exemplo de antevidência genial no flagelo. O flagelo realmente ele é espetacular. É por isso que você entra na internet e vê, não é? N discussões sobre o flagelo. Ninguém chuta cachorro morto, não é? O flagelo é genial. Por quê? Olha, um dos pontos importantes na construção do flagelo é a cauda, não é? A cauda que realmente propulsiona o flagelo. O que ela é construída? É de fibras proteicas. E essas fibras precisam ser trançadas. Você já experimentou fazer tranças? Você tem uma namorada com cabelo comprido? Chega em casa e tente fazer uma trança bonitinha, bem feita, perfeita, não é? As meninas que têm cabelo comprido sabem, não é? Que não é assim tão trivial. Mas esse teria que ser um processo automatizado, não é? O que ele fez? Viu que teria problemas na trança, ela teria que ser muito bem feita, criou um molde molecular. Existe um molde que rege a formação da trança. Antevidência genial. A concepção humana, esse é um dos meus
argumentos preferidos. Eu não poderia deixar de falar sobre a concepção humana, não é? Eu vou só comentar. Toda mãe que já teve filho vai lembrar de N casos de antevidência genial. Minha filha agora está nascendo os dentes. Aí a dentista chegou para mim e falou assim: olha, vai nascer primeiro os de baixo, porque ele vai guiar os de cima, depois vai nascer esse, porque vai abrir o caminho para criar um molde para se encaixar os outros dentinhos. Eu falei: doutora, muita antevidência, muita genialidade. Ela: sim, a natureza é realmente espetacular. Muito bem, qual é a antevidência genial que a gente vê aqui? Olha, o óvulo, você sabe que ele tem que encontrar o espermatozoide, não é? Só que ele nada encontra corrente. E alguma coisa precisava ajudar o óvulo, né? Senão a gente não estaria aqui, nenhum de nós. E aí o que acontece? Na trompa de Falópio nós temos a cília. A cília é movida por uma máquina molecular, não é? Um motor molecular. O que ele faz, gente? Olha, já deu alguns exemplos aqui, né? No ano passado eu falei sobre isso também. Se o movimento fosse caótico, não sincronizado, esse óvulo não sairia do lugar, né? Mesmo se ficasse, teria que ser um movimento extremamente arquitetado, não é? Sincronizado, muito bem bolado. Olha, você está vendo ali como é que os pelos da cília da sua mãe se movimentaram para que você pudesse nascer, não é? Todos eles, milhares e milhares de pelinhos, se moveram de uma forma sincronizada e da mesma forma que o nadador faz quando ele nada, não é? Ele primeiro puxa a água, depois ele volta com o braço evitando a resistência e puxa de novo, não é? Então ele falou assim: tenho que fazer esse óvulo nadar em contracorrente, isso vai ser um problema. Vou criar esses pelinhos aí. Antevidência genial. Você sabe que não pode entrar 2 espermatozoides. Você acha que gêmeo nasce quando entram 2, né? Não é. Um de cada vez. Ele falou assim: o processo é esse, o espermatozoide vai, penetra, já tem uma enzima para perfurar a camada, ele vai penetrar o óvulo, problemas. Se entrar o segundo, se for muito rapidinho, se entra um pela direita, o outro não vê que entrou pela esquerda, não é? Se eles chegam, né, deu uma coincidência ali, a vida está aniquilada. A gente sabe muito bem que com antevidência genial, a partir do momento que o espermatozoide perfura o óvulo, o que acontece? A camada toda endurece, o segundo não pode entrar. Problemas resolvidos com antevidência genial. O software que controla a vida, o DNA, um dos códigos, não é? Ele tem, para nós, humanos, 3 bilhões de palavras. É um livro com 60 mil páginas. Eu já vi estimativas maiores que essa. Mas qual é o problema desse livro? Todas as informações para construir todos os tipos de célula estão lá. Todos os DNA de todas as nossas células são iguais. Mas como que um DNA sabe que ele vai criar uma célula de fígado, uma de coração e assim por diante? Como é que elas se especializam? O que é que você tem que fazer do livro? Fala: olha, quando você for criar uma célula de fígado, você vai só poder ler desse livro capítulos específicos, não é? Você não vai poder ler o capítulo de como formar uma célula de coração. Você é célula de fígado. Então, o que você teria que fazer nesse livro? Grampeie as páginas que o sujeito não pode ler, então ele só vai ler as páginas que estão disponíveis. Você sabe que a sua célula faz isso, não é? Através do código das histonas. São carretéis moleculares. E o que a célula faz no DNA? Ela enovela a parte do DNA que não pode ser lida. Ela deixa disponível apenas os capítulos que células especializadas irão ler para criar as diferentes células que compõem o nosso corpo. E como isso é controlado? Por modificações pós-traducionais, são acetilações, fosforilações que ocorrem nas caudas, não é? Uma engenharia, uma nanotecnologia. Há um problema, eu não posso deixar a célula ler o livro inteiro, então eu vou direcionar a leitura através do código das histonas. Você conhece a história do rei Midas, não conhece? O rei, uma vez, a história
vou dar tantos detalhes, mas uma vez alguém chegou para ele, né, e falou assim, olha, vou te conceder um desejo, não é? E ele, sem antevidência, muito menos genial, disse, desejo que tudo que eu toque vire ouro, não é? Porque ele falhou aí, ele teve uma boa ideia, mas a antevidência dele foi péssima, não é? Pouco genial, porque ele não conseguiu prever um problema. Problema do quê? Problema de controle, não é? É a história do McDonald's. Você faz o maior esforço, chega no McDonald's, né, pede um lanche e o sujeito fica pedindo um McDonald's, por favor, um McDonald's. Você fala, para, né, controle é tudo. Imagina que a vida conseguiu estabelecer um processo de síntese através do DNA, só que não há controle. Não é? Você fica transformando tudo em ouro. Como é que a vida faz isso, gente? Em organismos procariotos, né? Células simples. Olha, primeiro, é uma coisa espetacular, né? Que eu gosto demais disso, os operons, não é? Você tem que otimizar o seu sistema. Ele é simples, não é? É um organismo simples, eficiente. Ele tem que se virar com poucos recursos, econômico, não é? É o fusquinha da vida, não é? Hoje é o Uno da vida, alguma coisa assim. Qual é o carro mais barato que existe? Então ele tem que se virar com poucos recursos. Então o que acontece nos operons? A gente tem genes enfileirados, todos, que vão expressar proteínas que têm uma função específica, não é? Vão trabalhar todas elas com a mesma finalidade. Então está tudo junto. Eu chamo o operon da marmita genética, não é? Está tudo ali, ó, o arroz, o feijão, o bife, a batata, o alface, o tomate, não é? Está tudo ali. Mas olha, a mesma coisa, você chega lá e fala assim, um PF, por favor, não é? E o cara fica mandando PF para você sem parar, você fala, não, olha, not too much, not too little, não é? Isso é fundamental, é o dilema do rei Midas. E o que acontece na antevidência genial? O sujeito que bolou tudo isso, a mente consciente, a ação inteligente, o que ela resolveu com antevidência genial, colocou ali o promoter e o operator, não é? O promotor e o operador. O que são esses dois aí, você sabe? É uma engenharia tremenda. Né? Eu já estudei muito sobre isso, mas não sei se eu conseguiria explicar para vocês com todos os detalhes. Tamanha é a tarefa. Talvez conseguiria, mas eu não sei. Mas olha, é fácil de explicar por analogias. Na realidade, isso é o quê? É o rádio genético. É o botão on-off e o controle de volume. Não é? Você já imaginou um rádio que tocasse sempre a mesma música, sem parar, sem controle de volume? Antevidência genial. Portanto, a teoria do design inteligente é uma teoria científica que propõe metodologia científica para você detectar design, distinguir design real de aparente, design real de denorex, não é? E tem metodologia, tem métodos científicos, você precisa ler, você precisa se informar. Há literatura, há livros, não é? A gente às vezes sugere o livro, às vezes a gente manda o livro, não é? Dr. Sérgio, se eu ler os livros que eu te mandei, leia os livros e entenda os fundamentos científicos da teoria. E uma das formas hoje que eu considero mais eficientes de você medir se o design é intencional ou não num processo é essa daqui, olha, você tem um efeito e você soma então o seu conteúdo de complexidade redutível, o seu conteúdo de informação aperiódica, funcional e o seu conteúdo de antevidência genial. E aí você tem o QI do processo, coeficiente de inteligência. Forças naturais, 0. Design inteligente maior que 0. O que acontece com a vida e o universo, gente? Não existe nada nesse universo que tenha um QI maior do que a vida e do que o próprio universo. É quase infinito. Bom, isso é uma guerra, não é? É uma quebra de paradigmas, é uma mudança. São 150 anos de uma teoria que dominou a ciência, que estabeleceu um pacto, que criou normas, regras de como nós deveríamos trabalhar. Não há dúvida, é uma guerra. É uma contra-revolução. E revolução não se vence sem derramamento de sangue. Não é verdade?
E como é que essa guerra está se estabelecendo? Eu gosto dessa forma de representar essa guerra, olha aí. Qual é a estratégia de combate do outro lado? É uma guerra mesmo, gente. E na guerra você usa todas as estratégias possíveis, né? E a estratégia de combate tem sido muito clara. A gente tem visto isso nesse simpósio, em todo lugar. São críticas efêmeras tentando colar adjetivos à TDI. Então diz assim, olha, é ciência. Não é ciência. É religião, devia ser exclamação, não interrogação. É religião. Por quê? Religião, na sabedoria popular, é ignorância. Então vamos colar ignorância à teoria. É uma conspiração de fundamentalistas contra a ciência. Eles se juntaram, não é? É um projeto inteligente. A argumentação tipo Deus das lacunas, nega a evolução e assim vai. Tá? Já falei. Olha, esse daqui é muito legal. Tem um cartoon que tem bastante, usam muito na internet. Tentam nos colar aos criacionistas. Por quê? Porque os criacionistas eles já sabem lidar há muito tempo, né? Acho que esse é o sinal nosso, né? Já sabem criticar, né? Então, olha, eles tentam colar o design inteligente ao criacionismo e colocam esses cartoons na internet para dizer assim que o método científico é assim, temos os dados, que conclusões podemos extrair deles? Racional. O método criacionista, essas são as conclusões, a Bíblia. Que dados podemos descobrir para as apoiar? Né? Mas eu gostaria de reinterpretar um pouco esse cartoon. Eu sou criacionista, eu sei como os criacionistas agem, como eles raciocinam. E não é bem assim, gente. O criacionista pensa assim. Estas são as conclusões verdadeiras, a Bíblia. Como a ciência está à procura das verdades, devemos encontrar na ciência dados que concordem com a Bíblia. É uma coisa indireta, mas pode ocorrer e deve ocorrer. Quando um dado científico discorda da Bíblia, a gente fala o seguinte, bom, vamos esperar para ver. Provavelmente a ciência está errada. Estude a arqueologia bíblica e você vai ver que isso realmente acontece. Mas será que o método científico é esse método racional, não subjetivo, que realmente colocam? Gente, eu espero que eu tenha mostrado para vocês que não é bem assim, não é? Qual é o método? Como é que o método científico funciona? Estes são os dados, muito bem. Temos que encontrar conclusões, mas só as que o materialismo filosófico permite. O que acontece com o cientista, então, gente? Ele está usando um óculos, um filtro naturalista, e os estudantes não conseguem enxergar. Está vendo que não tem olho? Não tem. Muito bem. Qual é o cartoon correto do design inteligente? Gente, não tá nessa briga. O design inteligente não está nessa briga. O design inteligente tem um método próprio. Ele diz assim, estes são os dados. Vamos segui-los à procura da verdade, onde quer que eles nos levem. Tire-se o óculos, tiremos, pois, o óculos naturalista, e os nossos estudantes finalmente conseguirão ver. Outras formas de atacar o design inteligente, olha aí. Evolução da estupidez, não é? Na realidade não é só religião, é política com estupidez junta, e está fora de escala. A estupidez é bem maior. O design inteligente fala, vamos abrir a Bíblia para a nossa aula, não é assim? Evoluímos e devoluímos, e aí a gente fica enxergando anteevidência genial em tudo. Esses são os proponentes do design inteligente. Gente com cara feia, né? Rancorosa. O pessoal da teoria do design inteligente é tudo gente alegre, sorridente. Né? A gente está sempre numa boa, não é? E eu estou assim. Olha aí, vamos, né? Se um proponente da teoria do design inteligente pretende falar na academia, seria isso aí, ó, não é? Atenção, pessoal, olha a palestra, o professor do design inteligente. O Richard Dawkins já disse, né, que é absolutamente seguro dizer que o pessoal do design inteligente, porque que não acredita na evolução, é ignorante, estúpido, insano, mas os dados falam demais, não é? A guerra é assim mesmo, a gente não deveria esperar outra forma. Vão usar todas as estratégias, isso é uma guerra, mas os dados falam mais forte, não é? E o design inteligente ele está sendo discutido no mundo inteiro, não é só no Mackenzie, chegou no Brasil, mas no mundo todo, não é? Darwin ou design, evolução ou design, Michael Behe, Jonathan Wells, o William Dembski,
Stephen Meyer, estão sendo convidados. Nós temos o darwinismo hoje aqui no Mackenzie, esse aqui é o cartaz do primeiro simpósio, já teve o segundo, um terceiro. Parabéns, Mackenzie, pela coragem de colocar o debate e as pessoas que defendem as duas teorias aqui para discutir. A gente está aqui para discutir mesmo. Vamos pôr os argumentos na mesa, né? E o terceiro simpósio está aí. Isso foi muito interessante. Outro dia eu estava vendo lá, comprando um livro na Amazon, tinha uns blogs abertos. Aí tinha um blog sobre aquecimento global, né? 945 pessoas participando. E tinha um de design inteligente, 5.500, o primeiro lugar, disparado. Então é o assunto do momento. É a teoria que está mudando o mundo, revolucionando, contra-revolucionando o mundo. E o método da TDI, para terminar. A American Association for Advance of Science colocou isso na internet para tentar reter um pouco o avanço do design inteligente, né? Teach only science in science class. Teve uma discussão muito grande aqui no Mackenzie sobre isso. Mas, por ironia do destino, essa é exatamente a mensagem da TDI. A gente quer que se ensine ciência nas salas de ciência, mas uma ciência sem pacto, sem filtro materialista, filosófico. Uma ciência que siga os dados aonde quer que eles nos levem e que interprete corretamente, não só dentro da arquitetura evolucionista. Por que nós temos que seguir essa arquitetura? Quem disse que ela está a nos moldar o pensamento? Não está. Nós somos livres para assumir causas e as causas possíveis, necessárias e suficientes desse universo. E a mensagem da TDI é clara: a ciência conhece uma única causa, suficiente, necessária para complexidade redutível, informação aperiódica funcional e anteevidência genial, e essa causa resume nesse quadro aqui: mentes inteligentes. Somente mentes inteligentes podem gerar esses 3 pilares da teoria do design inteligente. E eu termino convidando você, é a primeira vez que a gente lança, acabamos de fechar, você está vendo em primeira mão o cartaz do primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Ele vai ocorrer de 11 a 12 de dezembro de 2010, no The Royal Palm Plaza, em Campinas. É uma realização do núcleo, dos cientistas, né? Dos loucos, né? Revolucionários, e um evento histórico. Conheça os defensores e a teoria que está revolucionando o mundo. Muito obrigado. Obrigado. A gente gostaria de agradecer a comunicação do professor Marcos Eberlin. Muito interessante para a gente, né, uma oficina desse naipe, desse suporte. O que eu acho interessante na comunicação do professor é o Mackenzie estar proporcionando essa guerra no bom sentido. E quem ganha é a gente, né? Eu acho que essas oficinas que têm ocorrido, mesmo as conferências, mas nas oficinas isso parece que fica mais evidente para a gente. E o propósito do simpósio é justamente esse, né? Quem ganha somos todos nós. Então a gente tem aí uns 15 minutinhos para uma sessão de algumas questões. Tem um microfone aqui abaixo. Eu gostaria de convidá-los agora para esse espaço de debate. De forma objetiva nas questões, para dar oportunidade para o maior número de pessoas. Estou, assim, bastante impressionado com a sua fala, muito boa. Quero fazer apenas uma observação. Não sei de onde o senhor pôde concluir ou pesquisar aquele conceito primeiro de criacionista, ou criacionismo. O criacionismo
ele não tem essa vertente, a não ser o criacionismo religioso. O criacionismo não pressupõe a necessidade de mostrar o Criador, quem seja, a identificação. Apenas isso, um comentário, tá bem? Agora, a pergunta, assim, eu gostaria que o senhor falasse melhor. O senhor falou sobre, em determinado ponto, sobre o flagelo lá, aquela máquina tal, do T3SS. E, se eu entendi bem, o senhor sugeriu que uma máquina correspondente, anterior, de um vírus, etc., tal, que por análise genômica, um seria anterior ao outro. Como anterior? Como é que se chega a um dado desse? Se é anterior, se é igual, se não é? Como é que é isso? Seu nome? Williams. Williams, deixa eu falar primeiro sobre o criacionismo. É lógico que eu tenho uma posição filosófica e teológica definida, e talvez os meus preconceitos e pré-definições me levaram a atribuir ao criacionismo a necessidade de identificar esse designer, não é? Que o criacionismo bíblico faz, né? Ele não só o identifica, mas ele dá nome, ele dá endereço, ele dá as características, ele dá as intenções e tudo mais. Então, foi dentro dessa minha visão moldada pelo criacionismo bíblico que eu coloquei aquele ponto, tá bom? Mas eu vou corrigir nas próximas. Sobre aquele precursor, o ancestral do flagelo, existe uma explicação muito popular na internet, né, que eles dizem que o flagelo evoluiu daquela máquina que é menos complexa, que seria então o ancestral do flagelo. Agora, por que a explicação ela é muito complicada? Primeiro, porque é o efeito que eu te disse, o efeito MacGyver, né, para você passar daquele motor, né, que injeta proteínas para o flagelo, com toda a sua maquinaria funcionando, né, você tem um salto quântico e você teria que ter uma mente inteligente dirigindo isso, né? É o efeito MacGyver que eu digo. Você pode ter até as partes, mas você tem que ter quem ali inteligente para montá-las. Mas eu vou te direcionar para ler o livro do Stephen Meyer, ou Meyer, né? Ele tem uma discussão muito boa sobre isso. E ele mostra lá que estudos genéticos, não é? Estratégias de você avaliar a idade daquele organismo, mostra que se há um ancestral, o ancestral ali é o flagelo, ele teria vindo antes dessa maquinaria, não é? Então, na realidade, deixa eu colocar o nome aqui para não errar, o T3SS, essa sigla complicada, ele devoluiu do flagelo e não o flagelo evoluiu desse sistema. Há também problemas seríssimos na complexidade entre as proteínas dos dois sistemas. Muito provavelmente não há nenhuma relação entre as duas partes. Agora, se existe, ela é ao contrário do que se propõe. Então, o livro do Stephen Meyer, leia o livro. É isso que a minha mensagem. Olha, estude a teoria, leia os livros, não é? Para você defendê-la ou combatê-la. Oi. Dr. Marcos, eu gostaria de saber como que o DI explica mecanismos biológicos ineficazes. Por exemplo, o apêndice no ser humano ou olhos em alguns peixes que vivem nas profundezas do oceano onde não tem luz. O seu nome é? Eric. O Eric. Aí, o que acontece? Você entrou num ponto filosófico e teológico, não é? Você está falando dos bad designs ou coisas que estão ali e não prestam. O DI não entra nessa questão em primeiro lugar. Eu posso entrar, mas o DI é uma teoria minimalista. Né? Ela se propõe a responder uma única questão. O design é real ou aparente? Acidental ou proposital? Fomos criados por processos naturais não guiados, não é? Cujo destino é a aniquilação, ou fomos criados de propósito? Alguma mente inteligente, consciente, nos fez com propósito de fazê-lo, não é? Tem um comercial que eu gosto muito do Bamerindos, gente que faz, né? Já não tem mais, mas foi gente que faz que nos fez, não é?
Ou somos um acidente cósmico, cujo destino final é a aniquilação? Essa é a pergunta. A gente não fica discutindo se ele é um designer 100% eficiente, se ele cometeu erros. Você pega um carro, o Eric, e vê um defeito lá, você fala assim, o que você fala? O que você fala? Que projetista ruim, não é? Tudo bem, você tem esse direito, mas você, por ver um defeito, jamais você vai negar que foi um projetista que fez, não é? Então, essa é uma questão que eu tenho uma explicação filosófica e teológica para ela, mas eu não vou dar, porque eu vim aqui falar como cientista. Apesar de criacionista, que eu já declarei que sou, porque senão vão falar assim, viu, ele era criacionista, por isso que ele subjetivamente defende o DI, e não é essa a questão. Eu sou uma pessoa primeiramente racional, não é? Eu procuro razões para tudo que eu faço, não é? Teve um artigo que saiu aí no Ciência Hoje, né? E alguém disse assim, não posso entender como pessoas racionais seguem essa teoria, né? Sendo um naturalista de carteirinha, racional, tudo que o pessoal do design inteligente é isso, é racional. É gente que quer ver os dados, quer segui-los aonde eles nos levem, né? Então, eu não vou fazer essa discussão teológica com você, nem filosófica, porque eu estou falando como cientista. Mas, dentro da ciência, eu não tenho problema nenhum em admitir, inclusive, que ele cometeu erros. Não tenho. Eu acho que ele não cometeu nenhum. Eu acho que esses erros que você está encontrando, na realidade, decorrem da nossa ignorância. Nós não conhecemos exatamente como tudo funciona e a gente acha que é ruim. A gente acha, mas não é. Mas é uma questão filosófica, então deixa para lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Meu nome é Danilo. O que a gente percebe é que existem fatos em diferentes áreas da ciência. E você tem cosmovisões, você tem hipóteses que interpretam esses fatos. A biologia evolucionista e, numa outra vertente, o design inteligente. E você também percebe que existem objeções, tanto de um lado quanto para o outro. Na sua opinião, qual que seria o principal teste de veracidade? Ele seria no campo bioquímico, seria no campo filosófico, matemático? Porque eu acho que se tivesse um grande ponto para ser discutido, talvez essas objeções elas seriam acabadas, né? Danilo, perfeito, eu acho que é isso mesmo. A gente, existem fatos, nós somos subjetivos, a gente já tem os nossos preconceitos e tudo, a gente tem que tentar deixá-los o máximo de lado e testar a nossa subjetividade. A gente defende demais a teoria do design inteligente, acha que ela está correta e tudo mais, mas eu concordo plenamente com você. A gente tem que ter estratégias também de testar a teoria do design inteligente. E eu vou propor o mesmo método que Darwin propôs, né? Ele disse uma vez, se fosse possível demonstrar, né, que um sistema complexo evoluiu sem o uso de pequenas etapas sucessivas e graduais, minha teoria estaria totalmente arruinada, não é? Não foi isso que ele falou, Danilo? Então é a mesma coisa com a teoria do design inteligente. É gente que faz, não espera fazer, não é? Designers não ficam sentados esperando as coisas acontecerem. Mentes inteligentes, a gente sabe disso, por experiência, não fica esperando a forças naturais fazerem um serviço por ele. Ele vai lá e faz, ele organiza, ele entra com informação. Então, se você está lá na areia e vai criar um castelo de areia, Danilo, você não fica esperando o vento e o mar fazer, você vai lá e faz. Então, se fosse possível demonstrar, não é? Vou mudar a proposta de Darwin, que os sistemas com complexidade irredutível, informação aperiódica funcional, não é? E antevidência genial foram formados por processos naturais não guiados, a teoria do design inteligente está arruinada. Então é isso que a concorrência tem que fazer. Mostrar como processos de complexidade irredutível
Informação aperiódica funcional e anteevidência genial foram formados por etapas lentas, graduais e sucessivas. Tem muito teórico evolucionista procurando os saltos quânticos, não é? Nos processos evolucionários. Por quê? Eles sabem que isso não é possível. Não é? Mas se for possível demonstrar, a teoria está arruinada. Tem programas de biólogos evolucionistas tentando fazer isso. Não é? Tentando mostrar como que esses processos foram. A proposta de explicar o flagelo está dentro dessa linha. Não é? Então, se provarem que esses sistemas, com todas essas características, podem ser formados, a teoria está arruinada. Nós vamos para a última pergunta, por conta do tempo. Lembrando que o professor Marcos participa da nossa mesa redonda à noite, de hoje ainda, e também volta amanhã na conferência de encerramento do simpósio. Teremos a honra de ter a presença do Dr. Marcos fazendo o fechamento do simpósio. Então, a última pergunta desta oficina. Boa tarde. Na verdade, eu vou recomendar um livro, já que nós estamos numa batalha de informações, né? O livro se chama Trevas no Eldorado, como os cientistas massacraram nossos índios na Amazônia. Tem 90 páginas com notas. Uma dessas notas fala que o senhor Richard Dawkins, esse que se referiu dos designers como idiotas, esse senhor Dawkins faz parte de um projeto que é continuidade do extinto Projeto Manhattan, que construiu as bombas atômicas, e patrocinou Napoleão Chagnon, um arqueólogo e antropólogo francês, na Amazônia. Entre outras coisas, tiraram 2.000 amostras de sangue dos nossos índios e injetaram iodo radioativo, porque para esses darwinistas sociais, como não existe Deus, eles se fazem de Deus. Vamos ver se esses 2.000 índios, quem sabe alguns vão sobreviver, né? E então é o Trevas no Eldorado, repetindo, de Patrick Tierney. Infelizmente, também esse antropólogo ganhou um prêmio internacional com The First People, o povo feroz, falando que os Yanomamis eram um povo da Idade da Pedra, e esse jornalista passou 11 anos pesquisando, foi lá, viu que a aldeia tal não está na região tal, tudo forjado, ninguém teve paciência de ir lá checar a tese desse cientista, e esse jornalista foi. Né? Então, ele chegava na aldeia e dava a vacina da malária sem dar a gama-globulina. 7 dias depois, cada aldeia ia ficando com a malária. Esses são os tais aí. Obrigado. Eu não gosto de usar os mesmos argumentos que usam contra a gente, né? Eu acho que cientista tem bons, tem maus, de todos os lados, né? Eu acho que não gostaria de referendar, né, ataques aos naturalistas. Eles são gente de bem, são amigos, eles vêm nos nossos, sentam com a gente na mesa, debatem, não é? E acho que isso que é legal, é uma guerra. A gente usa de ideias. De ideias, a gente usa os argumentos. Erros foram cometidos de todos os lados, né? Na história da humanidade a gente vê erros e atrocidades cometidas por homens que admitiam design real, admitiam design intencional, criam ou não criam em Deus, né? Então eu não vou imputar nenhum mal aos naturalistas, não, tá? É gente boa, é gente que só está enganada em relação às suas avaliações, né? Está presa dentro de um modelo, de um paradigma, uma visão monofocal, e que a gente está tentando libertá-los dessa visão, não é? Que é que eles enxerguem o mundo, um mundo tridimensional, um mundo que tem a matéria, forças, energia, mas há inteligência, há propósito, há uma mente inteligente que criou e organizou tudo isso. Vamos discutir quem seria. E olha, gente, antes de terminar, você viu o cartaz ali? Se você quiser participar, pega um flyer ali com o Enésio, afixe na sua universidade, na sua faculdade, aonde quer que seja. A gente quer chamar de todo mundo, né? Os cientistas, os interessados. Não é só cientista, não. A gente fala, vai chamar quem? Chamar todo mundo, porque as nossas origens, da onde viemos, faz tanta diferença, não faz? Se a gente se não existe propósito nesse mundo, muda tudo, né?
Por isso que a gente tem uma teoria do tudo, praticamente. A evolução é a teoria do tudo, não é? Explica tudo. Até a piedade de Madre Teresa de Calcutá já explicaram no modelo evolucionista. Então muda tudo. A nossa visão de mundo é completamente oposta. Se entendemos ou não que uma mente consciente, inteligente, criou esse universo, essa vida. Então, olha, discordando ou concordando, esteja lá com a gente. O propósito é esse: sentarmos como gentes, como amigos que somos todos. Tem grandes amigos entre os biólogos evolucionistas, hein? Mas numa guerra de ideias, de conceitos, vamos definir essa questão. Muito obrigado. Viu?